Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Theo e eu queria apresentar para vocês o PitGov, que é um programa que eu tenho muito orgulho de poder participar e poder trabalhar com, o programa da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo. Antes de começar a falar sobre o programa, eu acho que é importante falar no mundo em que a gente está inserido, né? Esse ambiente da Secretaria de Governo foi o que permitiu que a gente tenha um programa como é o PitGov. A Secretaria de Governo ela foi criada em 2015 e ela tem essas duas subsecretarias. De um lado, ações estratégicas e do outro, parcerias e inovação. E toda a ideia dessa secretaria é conseguir trabalhar principalmente com projetos que são estratégicos, importantes para o governo e que são multissetoriais. Então, você vai ter uma série de diferentes atores envolvidos. Dentro dessa estrutura gigante que a gente tem aí, a gente faz parte hoje da unidade de inovação, que entre diversos outros projetos toca o PitGov. Mas o que é esse tal de PitGov que você está aí falando, né? De onde você surgiu, o que serve esse negócio? A primeira coisa que a gente precisa falar é que o governo enfrenta desafios para melhorar os serviços públicos e o governo precisa inovar. Eu acho que isso ficou muito claro nos últimos 2 dias, nas discussões que a gente está tendo, as possibilidades para o governo inovar, mas o quanto isso ainda é um desafio. E eu acho que a segunda coisa que a gente precisa falar é que as startups, essas empresas super inovadoras que estão crescendo pra caramba, elas querem trabalhar com o governo, elas querem testar suas soluções em escala, e ninguém tem mais escala do que o governo, com impacto positivo. Então, o que a gente faz traz impacto direto para a população e essa galera quer trabalhar com a gente, porque eles trabalham por propósito também. E o PitGov São Paulo surgiu no meio desse mundo. Como é que a gente traz inovação para o governo e permite que as startups testem suas soluções junto com a gente? Mas antes de falar do programa, a gente já falou bastante, mas eu queria só contar um pouquinho de como a gente vê o contexto da inovação em governo lá em São Paulo. Primeiro que inovação é um risco, e a cultura do setor público ainda é muito avessa ao risco, por diversos motivos, para conseguir garantir controle, para conseguir garantir transparência e isonomia. Então, a inovação como um risco, às vezes, é muito difícil de se alcançar. O segundo ponto é que a forma normal de contratação do governo, que é o processo licitatório, é muito longo e muito oneroso também. Às vezes a gente desenvolve um termo de referência para poder fazer a compra de uma tecnologia e entre esse termo ser desenhado, né, a gente falar, queremos comprar, desenhar especificidades técnicas, a gente conseguir comprar, pode passar tanto tempo que a tecnologia já se tornou obsoleta, já não faz mais sentido. Depois e aí, por conta desses 2 fatores, principalmente, é muito difícil você garantir orçamento para projetos de inovação. Você fala, olha, eu sei que eu quero fazer um negócio para solucionar um problema. Eu não sei muito bem o que é, não sei direito quanto eu vou gastar, não sei o que eu preciso contratar. Você me dá 1,5 milhão? Eu acho que é um pouco difícil da gente conseguir. Depois, a gente fala muito de projetos multissetoriais, né? É legal quando a gente fala de inovação, porque a gente não precisa falar de inovação só para educação, só para saúde. A gente pode falar de inovação para todo mundo. A minha avó tinha uma frase que eu acho que resume muito isso, que diz que cachorro que tem 2 donos morre de fome. Projetos que têm múltiplos atores e não tem ninguém para tomar conta, muitas vezes morrem, não porque eles não são interessantes, mas porque falta um responsável final. E muitas vezes também, quando a gente trabalha especialmente para o governo do Estado, em grandes secretarias, equipes recebem múltiplas propostas. Imagino que uma diretora de escola não recebe de empresas, de ONGs, de pessoas que querem trabalhar com educação. Como que eles vão ter ferramental para definir o que é mais interessante, o que faz sentido, o que eu posso investir o meu tempo, o tempo dos meus professores para trabalhar, que vai, de fato, fazer a diferença na vida dos nossos alunos. Então, o PitGov vem um pouco para mitigar essas dificuldades que são inovar em governo. O programa ele funciona mais ou menos assim. O primeiro ponto é que a gente conversa com os setoriais. Então, a gente vai bater lá na Secretaria de Educação, a gente vai bater lá na Fundação de Pesquisa, a gente vai bater lá no Detran e vai entender. E aí, galera, vocês querem testar as tecnologias novas? Querem olhar para dentro de vocês, descobrir quais são os desafios que vocês têm, encontrar tecnologia para trabalhar com a gente? Então, vem com a gente. Aí, a gente vai conversar com essa galera e entender quais são os desafios que tiram o sono do gestor público. Então, a gente vai numa diretoria de ensino e pergunta, cara, o que vocês acham que é mais difícil para vocês?
O que vocês não conseguem fazer hoje? Putz, hoje a gente não consegue fazer registro de presença, isso é uma zona, é super difícil para a gente implementar. Beleza, vamos conversar lá na Fundação de Estatística do Estado e a gente vai descobrir que eles recebem todas as informações de óbito e nascimento, mas isso é tudo escrito à mão. E eles não conseguem digitalizar isso, precisam de não sei quantas pessoas para digitalizar. O que é importante para os gestores públicos? Aí, quando a gente tem esses desafios, feitos de uma forma clara, transparente, a gente junta tudo isso num chamamento público, coloca na rua e fala, e aí, empresas? E aí, startups? Vocês estão trabalhando com inovação, com tecnologia, que estão criando novos serviços. Vocês não querem ajudar o governo a resolver esses desafios, não? Essas pessoas se inscrevem, a gente faz um processo de análise que vai aí trazer não só um olhar do governo, mas um olhar de mercado, um olhar de processos e um olhar dos gestores públicos envolvidos nos processos, para que a gente possa realizar e selecionar as melhores startups que querem trabalhar com a gente. Feito isso, a gente começa a definir os testes. Então, o PitGov hoje funciona num modelo de convênio sem repasses de recursos, entre as startups, recursos financeiros e materiais, né? Então, o órgão do governo e a startup sentam junto e definem um plano de 3 meses, 6 meses, 1 ano, em que eles vão olhar para aquele desafio, estabelecer metas, estabelecer processos para entender como aquela nova ferramenta vai poder, de fato, ajudar. E, por último, a gente faz, de fato, a realização dos testes e entende se esse projeto, se esse produto faz ou não sentido para aquele desafio da administração pública. E aí, depois que a gente roda esse ciclo inteiro, a gente pode passar para a contratação da solução. Então, em vez da gente começar olhando para o final, que é aqui que eu quero comprar, a gente vai olhar lá para o começo de qual é o nosso desafio, o que a gente precisa fazer, quais são as possibilidades de solução que a gente tem. E aí a gente espera, rodando um programa como esse, primeiro, o mais claro e óbvio é que a gente traga novos processos e traga as novas tecnologias. O segundo, que eu acho mais interessante, é o melhor relacionamento dos órgãos públicos com os processos de inovação. Porque eu não quero trazer um sistema novo, super bacana, super complexo, fácil de usar, instala em todos os computadores da secretaria e nenhum servidor tem interesse de usar aquilo, nenhum servidor se sente parte daquele processo e daquela solução. E o último é a melhoria nos processos internos do governo e nos serviços prestados ao cidadão. Porque quando a gente consegue melhorar a máquina pública, a gente serve melhor os cidadãos. E aí tá, muito legal, muito bacana esse processo todo, mas o que isso traz? O que vocês conseguiram de resultado? O PitGov teve a sua primeira edição em 2015 e a sua segunda edição em 2017. Foram 77 desafios apresentados. E só para vocês entenderem um pouquinho desse crescimento, na primeira edição a gente foi falar com a Secretaria de Saúde, eles mandaram 5 desafios. Na segunda edição, a gente foi conversar com eles de novo, eles quisiam mandar 55. A gente teve que abrir um programa com a FAPESP, PitGov e FAPESP, em que a gente tinha investimento para pesquisa dos institutos de saúde trabalhando com startups. Então, o interesse do governo cresceu muito. 9 áreas de atuação que vão saúde, educação, estatística, finanças públicas, transporte. Então, uma série de áreas, de uma forma bastante transversal no governo, conseguem se falar para a gente buscar essa inovação. 558 startups se inscreveram, demonstraram interesse em participar disso com a gente, 32 soluções apresentadas nas 2 edições e, por fim, 12 soluções foram testadas ou estão em testes até hoje. Agora eu quero contar um pouquinho do que aconteceu na vida real. Então, vários números, vários processos, mas o que isso mudou na vida da população de São Paulo? O ClassUp é um aplicativo que faz relacionamento pais, alunos e escola. Ele é um aplicativo que foi testado nas escolas técnicas, que são do Centro Paula Souza, né, lá em São Paulo, começaram a ver como é que faz. O resultado que, para mim, é mais interessante é um desses últimos aí. 69% de aumento na participação de responsáveis nas reuniões com as escolas. É muito importante a participação de pais responsáveis no desempenho escolar dos alunos, né? E a gente conseguiu um aumento desse, com 1 ano de execução dos testes e realização, é muito grande. Quando foi o final do período de testes, o interesse é tão
tão grande que os alunos das escolas públicas que estavam usando o aplicativo fizeram uma série de vídeos no YouTube. Se vocês procurarem ClassApp, ETEC no YouTube, vocês vão ver os alunos falando, olha, é assim que a gente usa, essa é a diferença que isso faz na nossa vida, isso precisa continuar. Isso aconteceu com outros programas que a gente conseguiu trabalhar também. O outro é um programa que talvez seja um pouco mais conhecido do público geral, né? O Poupinha é o atendente virtual do Poupa Tempo. A gente falou um pouquinho aí de inteligência artificial, chatbots, como é que a gente cria tudo isso. Lá em 2015, quando a gente falou disso, ninguém falava de chatbot. Ninguém falava de inteligência artificial com linguagem neural para serviço público. E hoje o Poupinha é quem faz os agendamentos do Poupa Tempo através do site e do chat do Facebook. E esse cara, ele é tão inteligente, ele conversa tão bem com as pessoas, que várias pessoas terminam e dizem, muito obrigado, fique com Deus, qual é o seu nome para eu te recomendar para o seu gerente? E é um robozinho, entendeu? É uma série de linhas de códigos que ele fica tão inteligente. Quanto mais ele conversa, mais inteligente ele fica. Que hoje até atendentes do Poupa Tempo que estão lá na hora e precisam marcar, em vez de entrar no sistema do Poupa Tempo para fazer, puxa o celular, fala com o Poupinha, marca mais rápido e já manda uma mensagem para a pessoa que está resolvido. Então, o quanto a gente consegue, por um lado, reduzir custo de call center, de pessoal, de linha telefônica, por outro lado, a gente consegue atender a população de uma forma melhor num serviço que hoje é uma estrelinha do estado de São Paulo, né? Toda a população de São Paulo gosta do Poupa Tempo, gosta da forma como ele trabalha, age e tudo mais. Então, a gente consegue ir muito além das barreiras que a gente tem normalmente. E o Poupinha, depois, o teste foi tão interessante que a gente conseguiu abrir uma licitação para contratação que, no começo, tinha sido orçada em milhões de reais e a gente conseguiu fechar a licitação com preço de rodagem do programa de R$1.000 por mês. Então, recursos para o Estado, melhor atendimento ao cidadão, com um programa que a gente consegue trazer essa relação entre governo e startups. E aí, eu acho que é legal a gente falar um pouco dos resultados de São Paulo, mas eu acho que mais do que isso, a gente também precisa falar de o que a gente quer que isso aconteça para fora, né? Então, mais do que só contar da minha experiência, eu queria falar um pouquinho do que a gente aprendeu e que pode ser usado em outros lugares. O primeiro ponto é, a equipe técnica tem que estar envolvida desde o começo. A pessoa, o servidor público, a servidora pública, que vai estar lá no dia a dia lidando com a solução, precisa ser a pessoa que vai opinar em qual é o desafio, precisa ser a pessoa que vai ajudar a selecionar a startup, que vai ajudar a definir como é que é o teste, que vai acompanhar isso tudo no final. Senão a pessoa não se sente parte do processo e a chance dela abandonar, se tiver qualquer mudança ou qualquer dificuldade, é muito grande, porque não é dela, né? Então isso é muito importante. O outro ponto é uma definição que a gente discute, né? Que a gente sempre fala com os órgãos. Você pode fazer um desafio super aberto e generalista, tipo assim, ajudar na formação de alunos com tecnologia. E aí você vai ter um leque de opções que vai ser gigante. E você vai ter, você pode tanto ter soluções inesperadas quanto não encontrar nada, porque ficou muito vago. Ou você pode acabar decidindo por coisas super específicas. Então, como eu vou trabalhar um ensino de fração matemática para o quinto ano? Eu não sei se o quinto ano estuda fração matemática, mas vamos lá, vamos fingir. Que aí você vai ter um leque menor de opções, mas você vai ter uma coisa muito mais específica e customizada para suas necessidades. Depois, evitar aventureiros. A gente não quer uma pessoa qualquer que nunca trabalhou com tecnologia, que não sabe trabalhar com inovação, trabalhar com governo. A gente quer gente séria e comprometida. Então, ter bons critérios de seleção fazem muita diferença para isso. Depois, a gente tem que valorizar os parceiros do programa. A gente está falando de um programa de parceria. Se a gente fala sozinho, se é o governo falando com outras pessoas, a gente não está falando junto, a gente não está criando conexão. O PitGov São Paulo só foi possível porque ele foi criado em parceria com a Associação Brasileira de Startups, que desde a primeira edição veio trazendo uma série de inputs de como são startups, de onde elas vêm, o que elas vivem, o que elas comem, como é que elas querem se relacionar. Foi assim que a gente conseguiu atrair tanta gente para trabalhar com a gente.
E, por outro lado, também o Sebrae, que foi um parceiro sensacional, que consegue entender como é que trabalha o microempreendedor brasileiro, o pequeno empreendedor brasileiro, e que quer trazer essa galera para trabalhar para o governo. E, por último, integrar a solução. Quando a gente fala de soluções tecnológicas, coisas que a gente precisa inovar, muitas vezes são soluções muito complexas, que um ponto só, um produto só, não vai conseguir trazer os resultados que a gente espera. Mas isso é muito sobre a voltagem do programa. E no final, né? Se testou, falou com a startup, passou lá 6 meses trabalhando junto. O que a gente faz depois disso? Uma coisa que a gente fala muito é estimular o modelo sobre... estimular o debate sobre o modelo de negócios. Quando a gente está falando de uma empresa que vende para a escola particular, ela vai contratar uma escola de 3 mil alunos, ou até uma holding de escolas que vai ter 10 mil alunos. Quando ela for conversar com o governo do estado, ela vai falar de 4 milhões de alunos. A escala é muito diferente, não dá para tratar como a mesma coisa, não dá para a gente falar, usar o mesmo modelo para esse tipo de escala diferente. Então, se a gente conversa sobre isso desde o começo, a gente consegue chegar a soluções que fazem mais sentido. Depois a gente documenta as necessidades técnicas desde o começo. Então, a gente está testando lá e descobriu que não dá para testar numa escola porque não tem computador. Então, a gente sabe se a gente quiser contratar uma solução dessa, antes disso a gente precisa comprar um computador. A gente sabe que se a gente precisa conversar numa linguagem X, W ou Y de programação. Então, a gente ganha um conhecimento que facilita muito um processo de contratação. Depois, a gente estabelece metas e indicadores claros, né? Quando a gente fala do Poupinha, a gente conseguiu abrir uma licitação porque a gente conseguia medir muito facilmente quantos atendimentos a gente tem. Quanto se economizou para o Estado em termos de call center que a gente não tem mais que ter? Quanto se economizou em termos de satisfação do cidadão. Então, metas e indicadores claros também são essenciais para a gente poder ter esse tipo de projeto acontecendo. E aí, uma discussão que eu queria trazer, que é muito legal, a gente ainda tem muita dificuldade de contratação. A gente ainda precisa contratar tecnologia pela Lei 8666, que tem anos e anos e anos de história, uma série de limitações, mas tem novas possibilidades acontecendo. A gente traz esse decreto federal 9.283, que é de 7 ou 8 de fevereiro de 2018, porque ele abre uma série de possibilidades novas de contratação para governos e outras instituições da administração, tanto direta quanto indireta. Então, é uma dica que a gente dá para quem está pensando em contratar e pensar em novas tecnologias. E, por último, a gente estuda diferentes formas de contratação. A gente teve um trabalho com a Get Ninjas, que é um aplicativo que profissionais tipo pedreiro, encanador, costureira podem se inscrever para participar. E aí você, que precisa de um serviço, entra lá e escolhe alguém. A gente fez uma parceria com a Get Ninjas através do PitGov, a galera e o Fundo Social de Solidariedade, que formam uma série de profissionais desse tipo. Eles tinham um desconto para participar da plataforma e uma formação e tudo mais. A Get Ninjas não queria que o governo contratasse eles. Não faz o menor sentido. O negócio deles não tem nada a ver com a gente, tem a ver com os profissionais. Então, a gente pode ter um tipo de convênio em que eles têm acesso aos nossos profissionais, os nossos profissionais têm os benefícios da plataforma dele, mas a gente não tem nenhum repasse de recursos. Então, existem diferentes formas de trabalhar e eu acho que é interessante a gente conseguir usar esses programas como formas de pensar inovação em governo, não só na tecnologia, mas nos processos que a gente tem hoje. E aí, por último, para a gente não tem o menor sentido ter toda essa experiência, todo esse conhecimento e não deixar isso para a gente. Além disso, a gente, na 10ª ligação que a gente recebeu, me explica aí como é que faz um PitGov. A gente falou, cara, não dá para a gente atender todo mundo, a gente tem outras coisas para fazer. Então, a gente juntou todo esse conhecimento, um pouquinho do que eu falei aqui, só um pouquinho, no Manual PitGov, que vai explicar para o gestor público, desde como é que eu convenço alguém a fazer um PitGov, como é que eu vou chegar lá no gabinete do prefeito, que é o cara que vai ter que aceitar esse negócio, lá no gabinete do governador e falar, queria fazer um programa assim, até como é que eu converso com a startup para pensar um teste, passando por todos os modelos de documentos que você vai ter, se você precisa de um decreto, se você precisa de uma lei, tudo que você quiser fazer, a gente deu o suporte para conseguir permitir que esse programa, que traz todos esses benefícios que eu falei, pudesse ser reproduzido por qualquer órgão do governo aqui do Brasil. Então é isso. Muito, muito, muito obrigado pela oportunidade.